Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A economia brasileira cresceu 0,1% nos meses de julho, agosto e setembro deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Esse é o terceiro resultado positivo seguido do indicador de atividade econômica. O Produto Interno Bruto, PIB, calculado pelo IBGE, é a soma de todos os bens e serviços produzidos durante um determinado período. O índice é muito criticado, mas ainda é o mais usado para se avaliar o estado da economia de um país. O que representa o resultado do PIB brasileiro no terceiro trimestre? Como as quedas nas taxas de juros refletem no desempenho da economia brasileira? Qual a perspectiva para os próximos meses, especialmente para consumo e emprego? O JR 15 Minutos de hoje trata do resultado do PIB brasileiro e seus possíveis efeitos nos bolsos dos brasileiros. Nosso convidado para essa conversa é Cláudio Considera, coordenador de contas nacionais da FGV IBRE e responsável pelo monitor do PIB da instituição. Bem-vindo ao nosso podcast, Cláudio. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é Emerson Ramos, repórter da Record. Emerson, quais foram os principais fatores para esse resultado do PIB, segundo o IBGE? Oi, Celso. Olá, Cláudio. Celso, de acordo com o IBGE, nos últimos 4 trimestres, a alta do PIB é de 3,1%. No recorte dos últimos 3 meses, os principais destaques são as exportações, que cresceram 3%, o consumo das famílias, que acumulou alta de 1,1%, e os setores de serviços e a indústria, com alta de 0,6%. Por outro lado, a maior queda foi da agropecuária, que teve uma retração de 3,3%. Cláudio, como você avalia esse resultado? Eu acho que é um resultado bastante bom para esse trimestre, né? O mercado estava esperando um número negativo. Eu acho que isso tem alguma ligação com a taxa de juros, mas não tanto, dado que há uma certa defasagem entre a baixa da taxa de juros e a relação com o produto. Então, você tem quedas importantes, por exemplo, na indústria de transformação, na própria construção, que está ruim, e tem queda na formação bruta de capital fixo, que é o investimento, né? Lembrando que o investimento é o PIB de amanhã, né? Então, isso é ruim para a economia, mas o resultado de crescimento é sempre bom. Isso significa uma queda ainda na renda per capita, né? A população cresceu mais do que o PIB, então você mesmo crescendo, quando no final do ano você espera que tenhamos um crescimento de 3% para o PIB esse ano, e isso faria com que o PIB per capita aumentasse de fato. Ô Cláudio, você é responsável aí pelo monitor do PIB da FGV, né? Vocês tinham apontado uma estagnação na economia brasileira no terceiro trimestre desse ano. Que fatores afetaram a economia brasileira nesse período? A queda na produção da agropecuária, né? Resultado que já era esperado, porque você teve a super safra no início do ano, nos 2 primeiros trimestres, e agora nós estamos num período entre safra, né? Então há um certo recuo. O resultado, como eu comentei, o resultado da indústria da formação é um resultado bastante ruim, né? Mas a indústria da formação ela vem ruim há alguns anos, né? Nós até num trabalho que fizemos aqui, eu e a Juliana Trepes, nós apontamos que houve uma desindustrialização no país e muito da nossa produção foi ocupada pela importação de produtos da China, né? E dessa forma produzimos menos na indústria da formação, principalmente no setor de vestuário e calçados, né? Então, além disso, você tem uma desaceleração no crescimento dos serviços, né? Os serviços cresceram muito depois do fim da pandemia, as pessoas retomaram suas atividades de uso de alimentação fora da residência, hotelaria, etc., que as pessoas se sentiram mais felizes em viajar, né? Coisa que não foi possível durante a pandemia. Então, o serviço tem uma desaceleração, porque cresceu muito no passado, né? Agora, Cláudio, o monitor do PIB apontou aí uma retração do indicador que demonstra se as empresas estão investindo na produção e aponta se a economia tende a crescer nos meses seguintes. Os números oficiais do IBGE confirmaram essa tendência. O que é possível esperar para os próximos meses de acordo com esse índice? Os números do IBGE confirmaram essa tendência, né? Para nós não foi surpresa. Inclusive, nós somos capazes de abrir
né, o que causa isso, né, e foi principalmente a produção de máquinas de equipamento, né, o uso de máquinas de equipamento e a própria construção que caiu. Né, isso é que causou essa queda na formação bruto capital fixo. A gente importa alguns produtos para investimento, né, máquinas de equipamentos, e isso também reduziu-se bastante nesse período. Então, como eu comentei, sem o investimento você não tem, de fato, produção nos próximos anos e no futuro, né? E aí a taxa de investimento, ela de certa forma tem ligação com a taxa de juros, mas não tanto quanto... Porque é um investimento de longo prazo, né? Tem a ver com a taxa de juros, a construção, né? Que as pessoas compram prédios, compram apartamentos com crédito, né? E aí a taxa de juros sendo elevada, isso desestimula as pessoas. E tem uma certa incerteza ainda para os empresários investirem, porque tem uma série de reformas que têm que serem implantadas de uma vez. O Banco Central também tem um índice que antecipa as tendências do PIB, chamado Índice de Atividade Econômica. Esse indicador apontou uma retração de 0,64% no terceiro trimestre. Os números oficiais do IBGE, com uma alta de 0,1%, surpreendem? Não, como eu comentei, nós também temos um indicador de atividade econômica que não é publicado, né? Ele é um produto privado. Ele parece muito com o indicador de atividade econômica do Banco Central. Tinha apontado uma queda de 0,3, né? Que é semelhante à do Banco Central, que foi 0,64. Então, o indicador de atividade econômica indicava isso. Mas, por exemplo, o monitor do PIB leva em consideração outras informações que não apenas aquelas que estão no IAE, né, como nós chamamos o nosso indicador. E o monitor apontou um número muito próximo do nosso número de zero, né? Não tem diferença marcante nesses números. O mercado, por exemplo, esperava entre menos 0,2 e menos 0,4. Nós estávamos com 0 e o IBGE publicou 0,1, que é o número oficial, né? Outro indicador, Cláudio, que é muito observado no PIB é o chamado consumo das famílias. Como é que você avalia o número registrado nas contas do IBGE sobre o nível de consumo atual dos brasileiros? O consumo parte dele depende da taxa de juros compra do crediário. Por exemplo, os bens de consumo duráveis. Esses estão indo mal há algum tempo. Mas os bens de consumo não duráveis e a parte de serviços está indo bastante bem no consumo das famílias. Eu avalio que você tem um crescimento do emprego, um crescimento dos salários, e isso faz com que a massa de rendimentos dos brasileiros tenha crescido. Então, isso justifica o aumento, o crescimento do consumo das famílias, que é um número bastante bom, né? 1,1% de crescimento é realmente elevado. Cláudio, qual a avaliação para o resultado do setor de serviços, que tem o maior peso na economia brasileira? O serviço pesa quase 70% da economia, né? Ele cresceu 0,6%, né? E todos os indicadores crescem, à exceção de transporte, que havia crescido mais nos períodos anteriores, né? Estava com números positivos nos períodos anteriores. Mas nesse trimestre cai 0,9%. Todos os demais serviços eles crescem, tem número positivo, resultando num número de 0,6% positivo, né? Isso é praticamente o mesmo crescimento da indústria como um todo. A indústria, quando você inclui a eletricidade, a extrativa mineral, você tem um crescimento de 0,6% também. Isso tem a ver, certamente, com o crescimento da extrativa e da eletricidade. Ao lado da indústria, um setor muito empregador é o da agropecuária, que muitas vezes garante o crescimento econômico do país, né, Cláudio? A agropecuária fechará este ano com um resultado espetacular e vai explicar, na verdade, esse crescimento de 3%. A agropecuária ela movimenta toda a economia, né, com transporte, com comércio, empregando mais gente, dessa forma, aumentando os rendimentos e a massa de rendimento da economia, que vai redundar em consumo. Agora, uma economia não cresce só com consumo, né? Ela precisa de investir. Ao investir, ela cria vários canais de crescimento na economia e emprega mais gente, né? Então, isso tem a ver com o crescimento do emprego e o crescimento da massa de rendimentos como um todo, né?
Então, é isso que faz com que os empresários voltem a investir para produzir mais, né? Agora, tem um problema nesse investimento, que é essa incerteza que eu citei, mas também tem o fato das reformas. É uma certa incerteza se as reformas vão ser aprovadas ou não. Mesmo a reforma tributária agora, que foi aprovada numa instância, tem que ser finalizada essa votação de forma a entregar uma reforma tributária que o empresário comece a perceber o que ele vai pagar de imposto, né? Esse é o problema do investimento, porque se ele não sabe quanto que ele vai ganhar líquido de imposto, ele não investe, né? Cláudio, os números do PIB, da atividade econômica do país em geral, acabam influenciando o Banco Central na hora de decidir o que fazer com os juros. A taxa tende a continuar caindo nos próximos meses? Com certeza, o Banco Central já tinha dado indicadores de que ela vai continuar caindo. A pergunta que agora está ocorrendo é se ele vai aumentar o ritmo de decréscimo frente ao fato dessa perspectiva de baixo crescimento no próximo ano, né? Para o nosso público, interessa muito saber o que esses números todos representam em termos de perspectiva de empregos nos próximos meses. O que você espera, Cláudio? Quais setores podem crescer mais e gerar mais vagas no curto prazo? Nós não fazemos projeção no monitor, né? O IBRE tem uma projeção para o próximo ano que é um crescimento baixo, né, para o próximo ano. O boletim macro do IBRE faz essa previsão, baixo crescimento, e, como eu estava falando, as perspectivas para a economia de investimento não são boas. Enquanto não houver uma decisão final sobre essa questão das reformas, isso não vai acontecer. Então, é importante que a gente preste atenção como é que está indo a economia logo nos primeiros trimestres. Eu lembro que o próximo ano é um ano eleitoral, né? Então, pode acontecer do governo querer gastar um pouco mais para estimular o PIB de alguma maneira, né? Então, nós temos essa questão das reformas e mais o fato de ser um ano eleitoral, né? Que pode fazer com que o governo resolva investir mais. Comparando o nosso PIB com o de outras nações, não há grande divergência não, né, Cláudio? Os números do mundo como um todo são de baixo crescimento no próximo ano, né? A própria China diminuiu sua taxa de crescimento, os Estados Unidos pode ter um crescimento em torno de 1%, 1,5%, então o mundo todo está com baixo crescimento no próximo ano, e assim o Brasil depende também de que o mundo vá bem, né? Para que nós possamos exportar. A nossa exportação, por exemplo, a exportação cresceu 3%. Né? Agora a importação caiu 2,1%. Isso significa o quê? Que são máquinas e equipamentos que não foram importados e também são bens intermediários que são importados normalmente para a indústria de transformação. E isso mostra a fraqueza desse setor, tanto da formação de capital quanto do desempenho da indústria de transformação. Agora, as exportações cresceram bastante, e isso dá estímulo à economia, né? Agora, esse crescimento das exportações foram muito associados à soja, né? A exportação de soja, que foi uma grande surpresa, de certa forma, no crescimento da economia esse ano, e vai responder pelo resultado final de 3% de crescimento neste ano de 23. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Cláudio Considera, coordenador de contas nacionais da FGV IBRE e responsável pelo monitor do PIB da instituição. Muito obrigado, Cláudio. Ok, obrigado a vocês. E agradeço ainda a presença de Emerson Ramos, repórter da Record. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso, e eu agradeço também ao Cláudio pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida.
Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.